Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui é a Poli e eu gostaria de rapidamente compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. A palavra de hoje se encontra em Gálatas capítulo 4, do versículo 22 ao 26 e o versículo 30, que diz o seguinte: Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava Agar e outro de uma mulher livre, Sara. O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas, mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. Isto serve como um símbolo. As 2 mulheres representam as 2 alianças. Uma aliança é do Monte Sinai e está representada por Agar. Os que são dessa aliança nascem escravos, pois Agar representa o Monte Sinai na Arábia, e Agar é o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. Mas a Jerusalém celestial é livre, e ela é a nossa mãe. Meus irmãos, vocês são como Isaac, são filhos de Deus por causa da promessa divina. Mas o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: mande embora a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai junto com o filho da mulher livre. Nesta passagem, Paulo usa a história de Abraão e suas 2 mulheres, Sara e Agar, para ilustrar a diferença entre a antiga aliança da lei e a nova aliança da graça. O filho de Agar nasceu segundo a carne, enquanto o filho de Sara nasceu por meio da promessa de Deus. Então Paulo vai dizer que, como cristãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Paulo nos encoraja a não sermos como Ismael, que nasceu segundo a carne. Em vez disso, devemos ser como Isaac, nascido segundo o Espírito. Paulo termina dizendo que a escrava e seu filho serão expulsos, significando que a antiga aliança não pode coexistir com a nova aliança da liberdade em Cristo. Deus tinha um lugar reservado para o seu povo, que era Canaã. Quando Deus libertou o seu povo do Egito, ele o fez por intermédio de Moisés. Moisés conduziu este povo até Canaã, a terra prometida, por meio da lei. Uma pergunta: Moisés entrou na terra prometida? Não, ele não entrou, porque o povo já havia chegado onde Deus queria. Assim somos nós, até que alcancemos a estatura perfeita que é Cristo, até que tenhamos a lei gravada em nossos corações, seremos guiados pela lei. No geral, a lei é um conjunto de regras que é uma obrigação, e o não cumprimento da lei resulta em punição. Então, por medo da punição, nós cumprimos a lei. O mesmo acontece com a nossa vida com Deus. Por exemplo, eu devo amar a Deus, eu devo amar o próximo, eu devo perdoar, eu devo orar, eu devo ler e meditar na palavra, eu devo ser generoso. Não posso fazer isso. Não posso fazer aquilo. Eu devo ligar para fulana, que é uma mulher de Deus, para saber se eu posso fazer isso. Ou ainda pior, querer praticar a lei que Deus estabeleceu para os judeus e não para nós, os gentios, tudo por medo de ser castigado por Deus, por medo do diabo, morrer e não ir para o céu e etc. Ou até mesmo querer agradar a Deus. Tudo isso e muito mais constitui a lei. Quem vive dessa forma é escravo, e é isso que Paulo está dizendo. Mas isso é ruim? Não. Considerando que éramos escravo do pecado, ser escravo da lei representa um grande progresso, pois é melhor do que ser escravo do pecado. Afinal, não é pecado ter medo do inferno, nem se obrigar a orar, meditar na palavra ou buscar conselhos com pessoas que são de Deus, pois todos começam sua caminhada em direção a Cristo dessa maneira. Lembre-se, não é pecado, mas essa também não é a motivação daqueles que estão em Cristo. Se essas são as suas motivações, você ainda não está em Cristo. Deus deseja que alcancemos a estatura do homem perfeito, a estatura espiritual de Cristo. Deus quer que sejamos revestidos de Cristo, pois somente os livres herdam as promessas e não os escravos. Vou repetir: os escravos não herdam as promessas, nem os escravos do pecado, nem os escravos da lei, somente os livres. A herança prometida foi dada ao povo de Israel somente após eles saírem da escravidão do pecado no Egito e da escravidão da lei no deserto. Então veio a fartura, a bonança, a estabilidade e o descanso. Quando estávamos no Egito, éramos escravos do pecado. Quando fomos guiados pelo deserto,
éramos escravos da lei. Mas quando alcançamos a Cristo, onde a graça e a fé são manifestadas a nós, tornamo-nos livres. Agora ninguém precisa nos dizer o que fazer e nem nós mesmos precisamos nos impor isso, pois o que fazíamos por obrigação, agora fazemos por amor. Amamos a Deus e por isso nos deixamos ser guiados por Ele. Amamos a Deus e por isso não pecamos. Amamos a Deus e por isso nos submetemos, confiamos e descansamos. Amamos o próximo e por isso perdoamos, intercedemos e ajudamos. Amamos a palavra e por isso meditamos nela de dia e de noite. Amamos falar com Deus e por isso oramos sem cessar. 3 versículos para a nossa meditação. No amor não há medo, mas o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e aquele que tem medo não é perfeito no amor. 1 João capítulo 4, versículo 18. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Gálatas capítulo 3, do versículo 23 ao 25. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minha lei em sua mente e a escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. Hebreus capítulo 8, do versículo 10 ao versículo 11. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai que está no céu, Deus, neste momento eu te agradeço por esta palavra. Sabemos que o Senhor, ó Deus, tirou o teu povo do Egito e guiou o teu povo pelo deserto até que fosse introduzido na terra prometida. Por isso eu te peço, Senhor, que pela tua infinita bondade e misericórdia, nos tire, Senhor, da escravidão do pecado. Nos tire, Senhor, da escravidão da lei e nos introduza, Senhor, em Cristo. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Que vocês tenham um lindo, abençoado e maravilhoso dia na presença de Jesus.